E daí nós vamos para a filosofia moderna, a filosofia política moderna. O que foi essa filosofia política moderna? E nós vamos ver na próxima aula, iniciando com o Maquiavel. Essa filosofia política moderna é exatamente uma busca do rompimento com tudo que havia no período chamado por eles mesmos de medieval. Quem cria esse termo medieval são os modernos. Né? O que é que significa? De onde é que vem a palavra moderno? Moderno vem da palavra odierno, de hoje. Por isso, atual. Se você é moderno, você é atual. Então, essa filosofia moderna, ela vai exatamente, como eu disse, ela vai romper com todo o processo da cristandade criada pela Igreja Católica. O que é que foi feito para isso? O que é que os caras vão fazer? Os caras vão voltar lá para o período antigo. Voltar para o período antigo é muito importante para eles. Por quê? Porque o período antigo, ele era o que a Igreja Católica chamou de pagão. Então, se é para criar um mundo anticrístico, anticristão, nada melhor do que pegar o quê? Ao invés de pegar São Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja Católica, aristotélico, ou Santo Agostinho, platônico, eu vou pegar os filósofos gregos e trazer para cá. Então aí você começa a transformação de um mundo crístico, cristianizado, em um mundo cada vez mais anticristianizado, anticrístico. Só que existem algumas coisas importantes que é preciso entender. Essa filosofia odierna, essa filosofia moderna, filosofia política moderna, ela vai trazer a ideia de ruptura e fazendo crer que tudo que nós precisamos está no mundo e que poderia ou que pode ser resolvido pela política. Em outras palavras, nós não precisamos mais de Deus para resolver absolutamente nada. Basta que você, em resumo, escolha o governante certo. É aí que você vai ter a ideia de que nós podemos resolver nossas coisas por aqui mesmo. Vamos deixar Deus de lado e vamos resolver nossas coisas por aqui mesmo. É essa ideia que vai se tornar muito presente e de forma até mais radical no século XIX, nós veremos, ela não começa lá. Veja, a revolução ela é cíclica. Então por isso que você vai ter século após século uma herança do outro. Uma consequência do outro. Ou seguindo, ou contrário, seguindo aquilo, sendo contrário àquilo outro, mas um consequência do outro. Essa cronologia temporal do homem, ela não é por acaso, ela não é coincidência, ela não é fruto do acaso. Através da arte, a arte e a sua simbologia, ela tem um reflexo imediato na alma humana e na mente humana. A arte, a literatura e as suas simbologias têm um reflexo direto. Então por que certos autores são tão engrandecidos? E aí um dia lá você descobre que tem um outro que escreveu um livro muito melhor do que aquele. E é um ilustre desconhecido. Porque aquele que se tornou famoso escreveu aquele livro para isso. Por quê? Porque ele fazia parte de uma organização e esta organização ele tem o comando de fazer aquele tipo de arte, aquele tipo de literatura, aquele tipo de inovação, aquele novo tipo de arquitetura. Se você for olhar absolutamente todos os grandes homens da humanidade participavam de seitas secretas. Uma outra rara exceção, mas ainda assim eu tenho até receio de dizer que havia exceção. Muitos dos conservadores que se colocam aqui, às vezes até definidos por padres católicos, como o senhor Carl Lewis, como o senhor Tolkien, né, e outros ditos autores conservadores, católicos, todos eles participavam de seitas secretas. Inclusive as seitas secretas, elas querem que você tenha uma religião. Elas querem que você esteja dentro do seu ambiente religioso, espalhando as ideias deles. Por isso que a maçonaria nega
O catolicismo, o contrário. O catolicismo nega a maçonaria, mas a maçonaria não nega o catolicismo. Porque ela quer o maçom católico. Ela precisa do maçom católico. Ela precisa que aquele católico, maçom, já excomungado pela igreja, mas pela maçonaria não, ela precisa que aquele maçom penetre na igreja e vá colocando as ideiazinhas dele, que são da maçonaria, por exemplo. É importante que eu fale de cristianismo. Para a maçonaria, é importante que o maçom fale de cristianismo. Mas ele já vai falar de um cristianismo herético. Ele já vai falar de um cristianismo contaminado pelo gnosticismo. Entende? O que será que faz os brasileiros brigarem tanto e até votarem e acreditarem que o Brasil acredita que escolhe? E o que é pior, cada vez seres mais bestiais. Como é que conseguiram convencer essas pessoas de que esses caras têm condição de construir ou de comandar um país como o Brasil? E as pessoas aplaudem isso, elas acham isso lindo. A filosofia moderna, ela é puro gnosticismo. Ela é a tradução do gnosticismo. Os autores, esses autores, eles tendem, que é próprio do gnosticismo, né? Eles tendem a apresentar ideias que são muito próximas do cristianismo e até do que está na Bíblia. Então, por exemplo, as pessoas pensam que o Senhor dos Anéis, porque o Tolkien era católico, que ele realmente... Porque quando eu vi o filme, eu não li o livro, quando eu vi o filme, a série, eu vi toda a série, eu digo, isso aqui é gnosticismo puro. Onde é que está cristianismo aqui? Ah, mas tem o bem e o mal. Dentro do gnosticismo existe o bem e o mal. Só que para o gnosticismo, e é por isso que o relativismo de hoje, o bem e o mal fazem parte da vida. Não tem por que você repudiar o mal, porque o mal faz parte da vida. Então aquilo que para você é mal, a outra pessoa pode ser o bem. Então se abortar para você o mal, para uma outra pessoa é o bem. Por exemplo. Então toda a política político-partidária, ela foi construída a partir da filosofia política. A coisa mais estúpida que tem quando as pessoas que se dizem que entendem de política e que nunca leram nada e não procuraram se instruir em nada. Não, a pessoa não conhece política, ela conhece os bastidores da política. Isso está no ambiente político, mas não é política. A política propriamente dita, esquerda, direita, quem vai ser candidato, quem não vai, isso é resultado da filosofia política completamente gnóstica.